Shalom, povo escolhido de Deus, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja comigo, esteja com vocês. Projeto As 12 Colunas do Reino. Versículo-chave. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, farei dele uma coluna no templo do meu Deus. Apocalipse, capítulo 3, versículo 12. Veja. A graça e a paz sejam dadas a vocês da parte de Deus. Então sejam muito bem-vindos, a esta transmissão, a esta live. É uma live especial e carrega um peso eterno. Carrega um peso eterno. Carrega um peso de unção de governo, uma ativação profética na vida de cada um que vai abraçar este projeto. Ativação profética sendo liberada a cada um que assinar, a cada um que receber, a cada um que agarrar na cruz. Você está entrando agora? Prepare o seu espírito. Esta não é apenas uma live, um vídeo. Talvez você assista posterior. Não é nada comum, mas é um chamado celestial para os últimos dias. Hoje, o Senhor está levantando colunas invisíveis, mas inquebráveis. Está levantando filhos, filhas, empresários, líderes, homens e mulheres de visão. E o Espírito do Senhor os está chamando, está convocando. Não pare. Siga, escute, testifique. Não para sustentar apenas tijolos e obras, mas para sustentar um mover eterno. Deus não está apenas construindo templos, igrejas. Ele está edificando altares de glória e resistência espiritual nesses últimos dias. Preste bastante atenção. E Ele te quer como uma coluna. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo às igrejas nesta hora. Uma hora crítica da história mundial. Senhor meu Deus, Deus Todo-Poderoso, Rei dos tempos e Juiz das nações, invocamos agora a Tua presença do Teu Santo Espírito neste vídeo, nesta live, neste lugar e em cada casa que assim adentrar. Ativa, Senhor, cada coração que ouvir esta mensagem. Ergue, Senhor, os que estão dormindo. Desperta-os, Senhor. Desperta-os que foram chamados para ser colunas. Que esta live, que este vídeo seja um portal profético, um lugar de convocação e alinhamento com o céu. Libera a tua glória, Senhor, ativa os teus dons e faz cair as escamas dos olhos espirituais. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Ativa agora, Senhor, as colunas do reino. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Porque o reino de Deus, ele não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Filhos, filhas, amados irmãos, nós estamos vivendo hoje tempos finais, antes da volta do Rei. As profecias todas estão se cumprindo diante dos nossos olhos. E a igreja, ela se torna mais do que nunca, vamos dizer assim,
o último reduto de luz na terra. A igreja se torna o último reduto de luz na terra. Mas para que essa luz brilhe, e brilhe com intensidade, precisamos de estruturas. E o avanço do evangelho nos últimos dias exige colunas visíveis e colunas invisíveis. Estruturas físicas, como templos, som, cadeiras, logística, como também estruturas espirituais, os intercessores, os profetas, os mantenedores fiéis. Veja, a economia do reino, ela precisa ser movimentada, mobilizada. E nós estamos falando não apenas de dinheiro, mas de aliança com os céus, de fidelidade, de rendição, de adoração, e todos de acordo com o propósito eterno. Veja, enquanto o mundo celebra a cultura do acúmulo, Deus está nos preparando para uma geração que sabe semear em tempos de guerra. Cada templo edificado é mais do que um prédio. É uma fortaleza profética contra as trevas. É um farol de salvação e cura para os dias maus que se aproximam. Veja, o inimigo quer paralisar a igreja através da escassez. Mas o Senhor está ativando uma última onda de transferências de riquezas bíblicas para quem crê. Então, ela não é apenas uma campanha, é um alinhamento com a economia profética de Deus, onde ele vai entregar recursos a quem está comprometido com a missão e não com o conforto. E eu te pergunto, você já está preparado para ser um dos que Deus usará para sustentar a estrutura do reino nesses dias proféticos? Foi feita a pergunta. A decisão é individual, é de cada um, é a testificação. Veja, o projeto, as 12 colunas do reino, quando lá em Êxodo, capítulo 24, versículo 4, e levantou 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. Amados, filhos, filhas, chegou a hora de revelarmos algo estratégico, profético e urgente. O projeto, as 12 colunas do reino, é mais do que uma campanha. É uma convocação celestial. É um alinhamento celestial. Veja, o principal objetivo profético vai estar em duas frentes: instalações de templos e manutenção de templos. Temos um grande desafio: a instalação do templo central em João Pessoa, na Paraíba. Precisa-se de cadeiras, sistemas de som, pagamento do aluguel. E será um altar urbano para a glória de Deus e para a transformação de vidas, com portas abertas. Sustentação de obras já existentes, missionárias, como na cidade de Remígio, transporte, aluguel, manutenção, frente missionária. É um farol naquela cidade, farol estratégico, que precisa de luz do reino. Mais duas previstas até o final do ano, assim o Senhor nos permitindo. Vários territórios estão sendo alcançados, mas uma só visão, uma visão profética. As 12 colunas do reino, em breve, serão 12 novas igrejas. Mas assim como Moisés levantou 12 colunas diante da presença de Deus, hoje
O Senhor está levantando 12 filhos, 12 filhas, 12 empresários, 12 mantenedores, 12 intercessores, que serão colunas vivas nesta geração. Primeiro, existe uma aliança. A primeira coluna é a coluna da aliança. A primeira coluna, que representa o compromisso inquebrável com Deus e com a sua obra. Se você for tocado em uma dessas colunas, diga, eis-me aqui, Senhor. Vai existir a coluna 2, que é uma fé viva. É a coluna que move montanhas e chama à existência o invisível como se já fosse. Terceira coluna é da obediência. É a coluna que anda conforme o som da trombeta do céu. Obediente à trombeta do céu. Existe a quarta coluna de sacrifício. É a coluna que entrega sem negociar, que planta mesmo no tempo da escassez. Existe a quinta coluna da justiça. Coluna que defende o padrão do reino, mesmo quando tudo parece corrompido. Sexta coluna, a da intercessão. Coluna que sustenta o altar em oração, que trava guerras invisíveis. Sétima coluna, honra profética. A coluna que reconhece os enviados de Deus e honra os vasos ungidos. A oitava coluna, excelência. Coluna que reflete o caráter do reino em cada detalhe da entrega. Nona coluna, da liberalidade. Liberalidade. Coluna que abre mão dos recursos com generosidade sobrenatural. Décima coluna, visão eterna. É a coluna que não vive pelo agora, mas pelo que é eterno. 11ª coluna, conquista territorial. A coluna que financia a ocupação de territórios com a luz do Senhor, a luz do reino. A 12ª coluna, a glória de Deus. A coluna que vive para que o nome do Senhor seja exaltado sobre a cidade, com a sua unção, o seu poder e a sua virtude. Veja, hoje nós lançamos um chamado. Onde estão as 12 colunas do reino? Você filho, empresários, intercessores, líderes, pode dizer, eu serei uma coluna do reino. E cada um representará uma dessas colunas, com intercessão, com semeadura, com compromisso. Colocaremos diante do Senhor todos os vossos nomes, diante do altar, e vocês farão parte desse memorial profético desta geração. E a pergunta é, vocês estão prontos para se tornar uma dessas colunas eternas? Vamos fazer um devocional, 7 dias profético. Em cada um deles, nós vamos apresentar. Veja, Daniel, capítulo 11, versículo 32b, diz, o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. Filhos e filhas, nesta campanha profética das colunas, das 12 colunas do reino, nós não estamos apenas falando de recursos, mas de revelação, ativação e alinhamento com os céus. Por isso, nós preparamos 7 dias devocionais e proféticos. E cada dia é um passo rumo ao seu chamado como coluna viva, como instrumento de Deus para esta geração. E não vai ser apenas um cronograma, vai ser um caminho de transformação,
onde cada palavra libera vida. Cada palavra libera unção. Cada palavra libera direção e poder. Veja, os 7 dias devocionais proféticos, no primeiro dia, vai ser referente à aliança com o reino. Farei convosco uma aliança eterna. Está lá em Isaías, capítulo 55, versículo 3. Toda coluna começa com uma aliança. Não é sobre o que temos, mas sobre a quem pertencemos. Uma ação profética. Nós vamos orar, declarar aliança com Deus e separar a primeira semente profética. Esse vai ser o devocional do primeiro dia. Devocional do segundo dia. A fé que move colunas. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Veja, fé não é emoção, mas é uma convicção ativa. Nós vamos fazer uma ativação profética, uma ação profética, declarando 12 promessas sobre a casa, sobre a sua casa e seus negócios. Então você vai semear em expectativa. E o terceiro dia, a obediência que atrai os céus. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Está lá em Isaías, capítulo 1, versículo 19. Essa obediência também abre portas para que o dinheiro não compre. Sim. Nós vamos fazer a ação profética nesse dia. E que essa ação profética responda a uma direção divina. Então, semeie com um ato de obediência. Dia 4. Sacrifício que desbloqueia transferências. Não oferecerei ao Senhor algo que não me custe. Segundo Samuel, capítulo 24, versículo 24. O que custa? Ativa o céu. Então, o que te custa é sacrifício. E esse sacrifício desbloqueia a transferência. Esse sacrifício ativa o céu. Faremos ação profética. Identificar algo valioso para entregar a Deus. Tempo, recurso, intercessão. É sacrifício. Quinto dia, devocional. Nós vamos tratar sobre justiça e excelência. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Mateus capítulo 6, 33. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Justiça é o padrão do reino. Excelência é a linguagem de quem serve a um rei. Faremos atos proféticos também. Aplicar a excelência em coisas simples, no hoje. E vamos semear com integridade. Dia 6, conquistas territoriais. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu vos darei. Josué capítulo 1, versículo 3. O reino não recua, ele avança. Conquistas de territórios. Faremos ação profética. Profetizamos sobre sua cidade. Marque um lugar e vamos semear por ele, por ela, por aquele local, por aquele território. Amém? Se você deseja que o reino avance na sua cidade, você se coloca em oração e nos manda. Temos tempo, temos recurso. Ele é dono do ouro e da prata, que nós estamos fazendo, organizando e administrando para serem levantadas as 12 colunas do reino. E o sétimo dia, devocional, a glória de Deus se manifestará. E a glória do Senhor encheu o templo. É isso que nós desejamos e declaramos, que a glória do Senhor encha cada templo. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículo 14. Quando obedecemos, Deus responde com glória. Vamos fazer a ação profética, atos proféticos. Entregar uma oferta no final, com oração, em adoração. Vamos entregar o nosso tempo. Se você se identifica com
alguma das 12 colunas, chama no privado, manda mensagem, escreve nos comentários, quero fazer parte do projeto As 12 Colunas. Encontre a coluna que mais se identifica. Seja liberal. Testifique com o Espírito Santo. Antes mesmo de você contribuir financeiramente, vamos fazer isso para você se comprometer e entrar espiritualmente nessa jornada. Não é só contribuir financeiramente. É entrar na jornada espiritualmente. Não se trata apenas de você dar ou do que você vai dar, mas do que Deus vai ativar em você. Convide amigos, empresários, família, discípulos para fazerem esse devocional. Juntos, seremos colunas que sustentam um mover eterno. Eu vou liberar os devocionais às 6 da manhã. Aí você assiste, faz como primícias. E deixa Deus tocar no teu coração. Assuma o compromisso com Deus, com o projeto. Veja. Honrar ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Provérbios capítulo 3, versículo 9 e 10. Se teus celeiros estão vazios, reveja. Honra ao Senhor com teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros. Veja, nós entramos num momento decisivo. Este não é apenas um momento de contribuir, é um momento de obedecer a um chamado eterno. Se nós estamos levantando 12 colunas, colunas vivas, que vão sustentar a edificação do templo da igreja de João Pessoa, Remígio e as demais cidades, nós estamos fazendo uma frente missionária. Estamos fazendo um momento profético. Assim como Moisés levantou 12 colunas, representando as 12 tribos de Israel. Êxodo 24, 4. E hoje, o Senhor está levantando 12 filhos, 12 filhas, homens e mulheres de fé, para sustentar esse mover profético. Veja, você que sente que o Espírito Santo está tocando seu coração, responda com fé. Estamos desafiando 12 homens, 12 mulheres que se comprometam com uma semente especial, mensal, única, não importa. Numerosos aliados no todo é que vão sustentar com fidelidade todos as colunas estão sendo edificadas. Sua semente, ela não compra milagres, mas ela ativa promessas. Lembre-se, sua semente não compra milagres, mas ela ativa promessas. Deus está liberando uma última grande transferência de recursos, mas ela será confiada aos mordomos fiéis, a quem for fiéis. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7. Nesse momento, você pode pegar a palavra, meditar e deixa Deus tocar no seu coração. Se você fizer alguma oferta, dá a chave Pix e você lá coloca na observação, coluna do reino. Está na descrição do vídeo. Está também
os informes, os principais informes, e você vai fazer uma declaração profética. Diga: eu me levanto como coluna do reino. Minha semente abre portais de provisão. Eu sou parte da edificação dos altares do Senhor nesta geração. Minha casa, minha família, meus negócios, minha história estão debaixo da glória de Deus. Em nome de Jesus. Aí você providencia a oferta, você providencia o seu compromisso. Se você quiser, me chama no privado e diz em qual daquelas colunas você quer se comprometer, tá? E se você quiser, for tocado e fazer parte deste grande projeto. É um ambiente profético. A fé, ela é fortalecida quando ouvimos o que Deus está fazendo. E nada ativa mais a atmosfera da glória de Deus do que você dar testemunhos do que Deus fez na tua vida. Sinta-se à vontade para nos mandar o seu testemunho. Participe da campanha, dos devocionais. Mesmo que você não contribua, mas faça os devocionais. E lembre-se, testemunho é para ser contado. É uma porta profética que se abriu para você. Você entrou, conseguiu. E o mesmo que Deus quer fazer por outros, através da sua história. Quebre toda dúvida. Remova o medo da escassez. Fortaleça a sua fé. E pare de permanecer como uma coluna que não é coluna viva. Seja uma coluna viva. Vamos declarar com autoridade. Eu vejo novas colunas sendo ativadas agora em nome de Jesus. Eu vejo portas de negócios se abrindo. Eu vejo empresários sendo bem-sucedidos. Eu vejo sementes liberando curas, reconciliação, provisão inesperada. Você não está apenas doando. Você está se posicionando no plano eterno do reino de Deus. Amém? Nos vemos no primeiro dia do devocional, às 6 horas da manhã. Shalom, shalom. Fiquem na paz do Senhor Jesus.